Convido a todos agora para relaxarem, fecharem seus olhos por alguns instantes, respirarem fundo, soltarem os ombros, relaxarem os braços, conduzirem os seus pensamentos ao momento de agora, esquecendo por alguns instantes, se permitindo esquecer, se desligar de tudo da sua rotina, do dia a dia, do que acontece na sua vida, à sua volta, e entrar para dentro de si e permitir-se estar integralmente presente nesse momento, com esse grupo, com as palavras que vocês ouvirão, com esse momento de agora. Mantenha os seus olhos fechados, para que juntos possamos fazer uma oração e concluir a nossa abertura, a nossa palestra de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Assistencial Casa do Rio. Está oferecendo suas palestras nessa fase pelo meio virtual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Aqui eu vou passar a palavra aqui para o nosso querido amigo Rodrigo. O Rodrigo é um antigo palestrante da Casa do Rio, já de vários anos, traz um conhecimento fantástico, maravilhoso, uma capacidade de conexão entre espiritualidade, ciência, conhecimento de forma mais palpável e com uma linguagem fantástica de compreensão, tá? Que nos dá muito prazer em escutar sempre as tuas palestras, Rodrigo. Então é uma grande alegria ter você aqui com a gente, tá? E eu te passo a palavra aí, então, são todos teus a partir daqui. Boa noite, então, pessoal. Eu tenho uma apresentação aqui, em breve eu vou abrir essa apresentação para vocês, mas vou pôr a minha imagem primeiro e dizer da grande alegria que é voltar para a Casa do Rio. Digo voltar porque faz 2 anos e meio que eu moro em Chapecó, então quando eu morava em Florianópolis era mais fácil de estar aí presencialmente. E como agora eu estou em Chapecó, abri uma escola lá, e uma cidade bem para frente, bem investidora, assim, mas uma escola é algo que demanda trabalho de segunda a segunda, e eu nunca mais tive essa oportunidade. Então, de alguma maneira, é bem legal que eu possa agora, nessas condições virtuais, estar com vocês em nome da Casa do Rio, que realmente faz muito tempo, desde quando era na beira do rio mesmo, não é? Daquela casinha bem bonitinha também, que era aquele lugar bem especial também, e que agora está continuando a Barra, né, com a mesma proposta especial de sempre. E é por isso que eu tenho, então, um orgulho, uma alegria. O orgulho é um sentimento bem interessante, porque orgulho a gente não tem para a gente, né? O orgulho é um sentimento que a gente oferece para o outro, que a gente oferece para alguém ou para alguma instância, uma instituição, por exemplo. Então, orgulho é um sentimento bem legal,
porque ele não é um sentimento que a gente, que seja assim, possível ou talvez desejável para nós mesmos, mas é algo que a gente oferece ao outro. Então eu tenho muito orgulho de participar da Casa do Rio. Eu vou puxar aqui a minha apresentação, para a gente, para vocês poderem acompanhar, então, a minha ideia. Vou compartilhar aqui a minha tela de computador, para que vocês possam, então, só para a gente ter um roteirinho, não é mesmo? Para a gente discutir. Então, nosso tema é compaixão e empatia. Eu coloquei o nome compaixão antes de empatia, mas a gente vai ter que discutir empatia antes de compaixão, por uma necessidade de estrutura mesmo, não é? Porque, primeiro, a empatia, a compaixão, o sentimento que emerge das nossas capacidades de sermos empáticos em relação aos outros. Então, meu nome é Rodrigo Sartori, sou biólogo neurocientista, tenho essa escola chamada Mentalize Educação. Depois, se vocês quiserem entrar no site, né, rodrigosartorio.com.br, tem vários textos lá, tem textos interessantes sobre o uso do tempo, sobre alimentos bons para o cérebro, atividades boas para o cérebro. Tem textos para o estresse, né, como encarar o estresse, a diferença entre o estresse patológico e o estresse benéfico. Então, tem um conjunto de textos no meu blog que eu tenho certeza que podem também servir para vocês. Bom, então nosso tema de hoje, eu gostaria de começar com esse livrinho aqui, que é um livro muito legal. O Frans de Waal é um biólogo primatologista que trabalha com primatas, com macacos, não é? E ele se questionou muito sobre a questão de seres humanos serem beligerantes, né? De gostarem da guerra por natureza. Será que isso era verdade? E ele começou a se debruçar sobre a questão a partir do que ele observava com os animais. Ele disse, mas será a natureza humana é beligerante? Porque a gente tem uma história, né? Se a gente for pensar mesmo, nos últimos 6.000 anos de história, parece realmente que é uma história patricida, uma história de guerra. E talvez não seja exatamente dessa maneira. Então, lições da natureza para uma sociedade mais gentil. Olha que legal o subtítulo desse livro, Lições da Natureza para uma Sociedade Mais Gentil. Então, eu vou trazer a narrativa, começando pela ideia do Frans de Waal. Então, questões importantes para a gente iniciar isso. A natureza como um todo, ela é boa ou ela é má? Será que ela é boa? Será que ela é má? Será que quando um animal mata outro animal para se alimentar, será que existe ali um juízo de valor nisso? Então, a questão que se deve perguntar é, será que a natureza tem juízos de valores? Gosto muito do Nietzsche, né? Tem um livro dele que se chama Além do Bem e do Mal. E eu percebo, né, dentro da minha perspectiva biológica de neurocientista, que a natureza ela não é nem boa nem má. Ela simplesmente é. Ela não é provida de juízo de valores. Mas talvez seres humanos sejam providos de valores, não é mesmo? A gente tem os nossos códigos morais, nós temos os nossos códigos de ética, as nossas leis. Então, existe uma natureza humana, isso é certo, né? Nós temos uma constituição biológica, uma constituição espiritual, da qual nós pertencemos. Mas essa natureza humana, se ela existe uma natureza humana, ela é boa ou ela é má? Então, isso é uma questão importante. A natureza, por si só, a princípio, ela não apresenta juízo de valores. E nós, dentro do nosso DNA, dentro da nossa espiritualidade, talvez não exista um bem ou um mal, não é? Uma natureza boa ou má, a priori, que já larga, a pessoa já saiu boa nessa vida, já saiu ruim nessa vida. E dentro dessa possibilidade, eu acredito, dentro da minha narrativa, dentro do que eu pesquisei ao longo desses anos todos, que a nossa natureza, ela também não é nem boa, nem má. Ela simplesmente, ela é. E, portanto, nós podemos fazer dela o que nós bem entendermos. Que vai ser a conclusão dessa fala minha hoje. E para isso eu vou trazer, então, os justnaturalistas. Os naturalistas eram filósofos, né, no início da Idade Moderna, que se questionaram, então, sobre a natureza humana.
Tem, por exemplo, Thomas Hobbes, né, que tem a frase clássica, Homo homini lupus, não é? O homem é lobo do homem, que afirmava que o ser humano seria uma natureza humana beligerante, uma natureza humana má. E é engraçado isso, porque eu gosto de trazer essa imagem, porque ela nos remete, na verdade, à própria natureza dos lobos, que não constitui algo mal ou ruim, não é? Não tem uma natureza excepcional por trás disso que a gente possa dizer os lobos são maus, os lobos são bons. Né? Então, para ver, a gente usa até exemplos que talvez, né, ao longo da história, da filosofia, a gente usou exemplos que também não são muito apropriados. É interessante que os doentes, né, os doentes, eles ficam mais protegidos aqui, bom, ficam aqui na frente, o chefão está lá atrás, ó, meio que vigiando, podendo olhar para todo mundo, ver se está todo mundo em segurança, não é? Eu vejo que a questão do líder, hoje a gente pensa nos líderes, a gente está com um problema sério na formação de líderes, nós temos que pensar em formar líderes mais coerentes, não é mesmo? Líderes em todas as instâncias, não só nas políticas, mas nas nossas comunidades, nas instituições privadas, não é, públicas, nas instituições de ensino, no comércio, na indústria. Então, líderes que possam estar aqui, ó, o líder aqui, na verdade, é o guardião, olha, ele está olhando todo mundo aqui, olha, ele está ficando para trás para poder saber se todos os liderados deles estão seguros, estão cumprindo seus papéis, não é? Então, mesmo esse exemplo do homem, lobo do homem, usando os lobos como se fossem animais ruins por excelência, né, malvados, beligerantes, é uma visão errônea que a gente tem, tá bom? Então, tá vendo que a própria construção da ideia de bem ou mal, ela já vem com vieses que talvez não sejam reais. E dentro dos justos naturalistas nós temos o oposto disso, que é o Rousseau. Rousseau acreditava no bom selvagem, então que as pessoas nasceriam boas por excelência, por natureza, e que a sociedade e o meio corromperia as pessoas. E eu gosto dessa imagem, né, do Avatar, do filme Avatar, porque aqui existe uma ideia muito excepcional, digamos assim, muito emocionante, para mim, que sou biólogo particularmente, porque quanto mais conectado à natureza, quanto mais conectado, então, a uma vida até simples, eu diria, a simplicidade das coisas, maior é o nosso estado de bondade. Tá? Mas eu também não tenho essa certeza sobre nós nascermos bons por natureza como as pessoas. O que eu percebo é que pessoas mais conectadas à natureza, elas têm uma maior facilidade de lidar com os conflitos, não é? Existem estudos muito bonitos sobre isso, quando comparado com pessoas que estão muito desconectadas da natureza. E quando eu falo de natureza, a natureza pode ser o mar, pode ser uma área florestal, né? Um ambiente ainda preservado, natural, mas pode ser a nossa natureza, que o André tão bem colocou lá no início, né? Vamos olhar para dentro de nós, às vezes a gente precisa se conectar com essa natureza primitiva nossa, que é dentro de nós mesmos, para talvez, a partir dessa internalização, né, dessa intimidade que nós temos com a nossa natureza, com a compreensão que nós temos da nossa natureza, aí sim, nós construirmos um cenário de bondade, não é? Ao invés de um cenário de beligerância. Então, eu não concordo também totalmente, né? Dentro dessa perspectiva do bom selvagem, a gente é bom por natureza, já nasce prontinho e acabado. Não consigo visualizar dessa maneira a coisa. Também não consigo ver como se nós fôssemos páginas em branco, tábulas rasas. Nós não nascemos em branco. Nós nascemos, não é? Já com uma história de vida que precede a nossa essência atual, espiritualmente falando. Nós já temos materiais genéticos que nós herdamos, né, dos nossos familiares, dos nossos antepassados. Então, nós temos um material genético
que nos predispõe a muitas coisas, que produz substâncias nos nossos cérebros, e essas substâncias nos predispõem a muitas coisas. E nós também temos o que a gente chama hoje em dia de informações epigenéticas, que são as experiências que os nossos antepassados tiveram, que não promoveram exatamente alterações no DNA, que é passado para nós, mas que nós recebemos essa herança. Eu gosto de exemplificar essa herança epigenética com, às vezes, um conjunto de crenças, inclusive, que são partilhados dentro de uma família ou dentro de uma comunidade, não é? Então, são informações culturais, mas muitas dessas informações culturais alteram a maneira como as substâncias dentro das nossas células se expressam, são produzidas. Então, também não vejo a natureza das pessoas ou dos organismos como uma tábula rasa. Quando eu digo eu estou me referindo à minha ciência, a biologia, a neurociência, a maneira como as áreas de estudo que eu carrego comigo, como elas percebem essas questões que nós estamos discutindo. Tá? E aí a gente pode começar a discutir sobre empatia a partir de um conjunto de neurônios que estão localizados em toda a casca do nosso cérebro, córtex, né? Córtex do latim significa casca. Então nós temos toda uma casquinha onde ficam neurônios especializados. E esses neurônios, parte desses neurônios, eles são responsáveis por nós espelharmos o que se passa na mente do outro na nossa mente. Isso significa dizer que nós sentimos a alegria que os outros sentem, a tristeza que os outros sentem, nós podemos sentir a raiva que os outros sentem, é como se fosse o nosso cérebro, fosse o mimético, né? Aquela área que mimetiza, que imita o que se passa dentro da mente do outro, né? Dentro dos sentimentos e emoções dos outros. Então é muito interessante, até porque o autismo, por exemplo, né, dentro das neurociências, tem uma espécie de um apelido para o autismo, que é a síndrome dos espelhos quebrados, porque em algumas áreas do cérebro, esses espelhos, esses neurônios, eles não funcionam tão apropriadamente. Eles têm muitas conexões, mas as conexões são mais fragilzinhas entre uns neurônios e outros, e, portanto, às vezes alguns autistas podem ter algum tipo de dificuldade em espelhar os outros, tá? O comportamento, as intencionalidades. A gente chama esse espelhamento do que acontece na mente do outro de teoria da mente. A teoria da mente não é uma teoria que explica como a mente funciona, mas é uma teoria que nós criamos dentro dos nossos cérebros para explicar o que se passa na mente do outro ou dos outros. Então, é muito bonito, olha só que legal que nós temos neurônios, não é? Especializados, isso é magnífico, neurônios especializados em espelhar o que se passa na mente dos outros. Eu gosto muito dessa imagem do livro clássico de psicologia, de introdução à psicologia, do Atkinson, onde tem um bebê ali, não é? Bem bebezinho ainda, e percebam que ele está imitando completamente as expressões das emoções, as expressões faciais das emoções da sua mãezinha, não é? Após pouquíssimo tempo que esse bebê tem acuidade visual, e ele já tem todo o aparato sofisticado de espelhamento e de representação do que se passa na mente do outro. E as expressões das emoções é um exemplo bacana disso, porque são universais, né? Nós podemos sentir nojo por coisas diferentes, mas todas as populações, todos os seres humanos no mundo inteiro, estudados, inclusive, já tem estudos transculturais sobre isso, expressam o nojo da mesma maneira, expressam a alegria de uma mesma maneira, tem o mesmo feixe de músculos que são ativos para cada uma dessas emoções. Então, isso é uma coisa interessante. Tá aqui a casquinha, tá bom? Esses neurônios ficam, então, nessas regiões dessa casca aqui, não é? Principalmente nessa regiãozinha aqui, essa região que é o giro da ínsula, não é? Aqui a região lateral, as têmporas, não é? Dos nossos cérebros, o córtex temporal, e aí tem essa região bem protegida, bem na entrância aqui do córtex no cérebro, que é o giro da ínsula, que é uma das principais áreas responsáveis pela empatia, principalmente pelo nojo, não é?
pela compaixão, tá? A compaixão, ela se dá bastante aqui nessa área, fica bastante quando uma pessoa sente compaixão da outra, essa área aqui num tomógrafo fica bastante iluminada, por sinal, tá? Agora nós estamos num momento onde nós não conseguimos sincronizar muito os nossos corpos, porque nós estamos num distanciamento social, mas todos nós já tivemos experiências de sincronizar corpos e mentes. Eu gosto de trazer esses elefantes aí porque eles precisam, com esses corpanzis, não é? Eles precisam carregar essas toras de madeira de um lado para o outro, isso requer uma grande sincronicidade, requer uma alta sofisticação, eles precisam fazer isso com muito cuidado. Imagina cair uma tora dessas, né, no pé de um elefante ali, pode promover um acidente bem grave, não é? Para um animal desses. Então é interessante que eles só conseguem carregar essas toras aqui com eficácia se eles, além deles treinar, o treino é fundamental para qualquer coisa, eu vou discutir sobre o treino mais adiante, tá bom? Mas além de treinar, eles precisam passar um período juntos, um período dormindo juntos, acordando juntos e principalmente partilhando o alimento. Partilha do alimento é algo extremamente, sabe, às vezes você não precisa nem falar nada, só de mastigar junto com o outro, tem um conjunto de células dessas de espelhamento que já nos coloca no lugar do outro. E é interessante que quando a gente quer fazer amizade com alguém, a gente quer conhecer alguém, não é? Tá interessado talvez num relacionamento mais sério com uma pessoa, a gente convida para um jantar, para um café. Chega um vizinho, um morador novo na rua, a gente vai lá e leva um doce, alguma coisa, não é mesmo? Então, essa coisa do comer junto, do mastigar junto, às vezes não precisa nem falar nada, sabe? Basta estar ali. E o sono também, coabitar, tem várias coisas que a gente faz dentro de uma casa, de um lar, que possibilita essa sincronicidade do corpo e que, por sua vez, propicia a sincronicidade das mentes. Então é muito bonito, eu gosto de trazer esse exemplo para demonstrar essa ideia. Tá? E aí vamos tentar ver alguns exemplos de como utilizamos cotidianamente a empatia. Primeiro uso da empatia é a persuasão. Quem não conhece aquele chorinho de manha dos bebês, não é mesmo? Aqueles chorinhos que você percebe, não tem dor, não tem fome, mas está ali querendo um colo, está querendo um carinho, está querendo alguma interação, e aí faz aquele chorinho de manha tão característico dos bebês. Quer dizer, do nascimento até a morte, nós usamos da persuasão para com as pessoas. E nós conseguimos fazer isso porque, de alguma maneira, a gente espelha a mente do outro, percebe como a mente do outro funciona, e a partir dessa percepção, a gente usa até de artimanhas, às vezes, não é mesmo? Para conquistar coisas, benesses, favores, enfim. Tá bom? Então, a persuasão é um exemplo bem claro de como nós utilizamos da empatia. Inclusive, existem empresas especializadas em estudar isso. As nossas preferências, as coisas, os nossos mecanismos de busca da internet, todos usam de informações e depois colocam exatamente a propaganda do que você acha que gostaria de consumir, não é? A partir daquilo que você tem buscado. Quer dizer, eles percebem uma necessidade sua e a partir disso eles vão lá e te oferecem algo que às vezes nem é a tua necessidade, mas é algo que você talvez passe a sentir a necessidade. Veja que o mundo do consumo, não é? Esse mundo consumista que nós vivemos, ele usa bastante disso que a gente chama de persuasão. É interessante também porque garçons holandeses, eles recebiam mais gorjeta no experimento quando eles repetiam o pedido na frente dos clientes. É como dizer assim, eu estou muito atento ao senhor, por favor, não é? Então vai lá, faz o pedido, ele anota o pedido, repete o pedido, é uma sinalização, olha, eu estou muito atento
ao seu pedido, ao que você gostaria aqui no nosso restaurante. É um zelo, tá vendo? É um cuidado. Tem algumas técnicas de vendas, eu não gosto muito dessas coisas, acho que tem um pouco de forçação de barra, não é? Mas que funciona. Às vezes, então o teu cliente vai lá, descruzou o braço, descruzou as pernas, não é? Então tem toda uma coisa que o vendedor vai lá e faz uma repetição de alguns gestos, e a repetição desses gestos sinaliza para a mente daquela pessoa que está sendo imitada, essa pessoa está atenta a mim, não é? Ela está prestando atenção no que eu quero, no que eu preciso, e então é uma maneira também de usar a empatia no dia a dia. E aí tem uns exemplos muito interessantes da natureza. Por exemplo, ratos, né? Foram colocados ratos em 2 caixinhas, e o assoalho dessas caixinhas, elas davam um choque toda vez que um rato apertava uma alavanca. Então, um rato numa caixinha apertava a alavanca e o rato na outra caixinha tomava um choque. Só o rato da outra caixinha que tomava o choque. É bem interessante. E o ratinho que tinha a possibilidade de apertar a alavanca e dava o choque no outro ratinho, ele parava de apertar a alavanca porque percebia que o outro ratinho, de alguma maneira, tomava o choque. Olha que legal esse experimento. A gente está falando de ratos, tá bom? Que são animais mamíferos bem sofisticados, até tem muitos que têm uma vida social bem rica, mas a gente não está falando de animais assim tão conscientes sobre os seus estados emocionais e sentimentos como seres humanos, não é? Nós estamos falando de um animal um pouco mais simples do ponto de vista do sistema nervoso, do sistema, enfim, um pouco menos complexo em termos até sociais do que seres humanos. Esses ratos, muitas vezes, que podiam apertar a alavanca para dar choque no outro rato, às vezes ele apertava a alavanca e ele ganhava um gole de água, um pouco de água, e dava o choque no outro rato. E muitos passavam sede, mas não apertavam a alavanca para que o outro ratinho na outra gaiola não tomasse o choque. Olha que legal esses exemplos da natureza sobre a empatia e a compaixão e sobre, talvez, uma necessidade, algo natural de gerar o mal para o outro. Então, eu estou aqui mostrando que a maldade não é tão natural assim, não, tá bom? Não existe uma natureza má por excelência que nós possamos justificar atos, ou seja, o que for. Então, aqui a gente, na minha humilde opinião, nós temos uma convergência entre a evolução do pensamento espiritista, do espiritismo kardecista e da biologia. O próprio Kardec, né, colocava que nós estamos numa era, né, ainda de produção de muito conhecimento, e que nós vamos chegar num momento de uma era onde esse conhecimento ele vai estar vivo em nós e esse autoconhecimento, principalmente, vai propiciar um mundo mais harmônico, não é? Um mundo mais justo, um mundo com mais paz e tranquilidade, um mundo mais perfeito e acabado. Bom, eu, então, apelido esse novo mundo da era da empatia. Mas agora nós estamos ainda no momento, não é, de expiações, como muitos chamam. Eu chamo um momento de conhecimento, é a era do conhecimento, a era de gerar esse conhecimento necessário, esse conhecimento para que a gente possa chegar nesse novo mundo que nós queremos criar e que nós necessitamos, inclusive, para continuar sobrevivendo nesse planeta. E aí vamos para uma questão da justiça, não é? É unânime, praticamente todos os filósofos, todos os sociólogos, os juristas, as pessoas que se debruçam sobre a questão da justiça, é praticamente unânime dizer: não há paz se não houver justiça social. Não há tranquilidade se não houver justiça social. Então, vamos pensar que o que a natureza nos ensina sobre justiça agora? Avançando um pouco nessa questão da empatia, para a gente poder chegar na compaixão e nas conclusões. O que a natureza nos diz sobre justiça?
Tem um exemplo muito legal, que tem naquele livro que eu mostrei, do Franz de Waal, A Era da Empatia, de macacos que se recusavam a comer por sentir, então eles estavam em gaiolas, né, separados, então cada macaquinho numa gaiola, uma do ladinho da outra, e alguns macacos ganhavam mais comida do que outros macacos. Às vezes o macaco ganhava comida, o outro não ganhava comida. Ou às vezes um ganhava uma comida bem saborosa e o outro macaquinho do lado ganhava uma comida ruim, assim, uma comida de má qualidade, não é? E esses macacos, eles se recusavam a comer quando eles sentiam que o colega na outra gaiola não havia recebido comida, ou que havia recebido comida em menor quantidade. Esse experimento é tão legal porque tem um relato de que um dos macacos começou a jogar comida contra o tratador, porque o tratador não tinha dado comida para o colega macaco na gaiola ao lado. Olha que interessante isso, né? Então é um exemplo muito bonito de que há um senso de justiça possível, não é? Mesmo em cérebros não humanos, em cérebros dos nossos parentes próximos, evolutivos, que são os macacos. Não é? Que há um senso de justiça, ou pelo menos um senso de dor, em animais como ratos. E aí aqui tem uma coisa que é importante, que é a capacidade que porque nem todo mundo, Darwin já tinha acusado bastante isso, né? Num livro chamado A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais, é possível baixar ele no domínio público lá, como é um livro bem antigo, ele é gratuito, A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais, e o Darwin já colocava isso, poxa, mas tem pessoas que se afetam mais em relação à dor do outro, outras se afetam menos, outras têm afetos neutros, mas também isso depende muito da situação, não é? Uma situação onde nós temos muitos recursos em abundância, as pessoas podem se dar ao luxo de estarem mais afetadas positivamente à dor do outro. Se, por exemplo, está todo mundo com muito sofrimento, há uma distribuição muito desigual dos recursos, parece o mundo que a gente vive, né? Se há uma distribuição desigual dos recursos, ou se há escassez dos recursos, as pessoas podem ter uma afetação bem negativa, ou seja, uma afetação neutra. Não ter tanta empatia, por exemplo, não ter tanta compaixão dos outros. Quando a morte e a tragédia elas se tornam cotidianas, o cérebro cria um mecanismo de não responder mais tanto aquilo, entende? E isso pode ser extremamente perigoso, porque a gente pode se acostumar com o mal, não é? Se acostumar com a beligerância, com a guerra. Inclusive, tem vários estudos que foram realizados sobre o mundo pré-nazismo, que mostrava que era a banalização do mal, não é? Tá? A Hannah Arendt tem, não é? Um texto chamado A Banalização do Mal. A Hannah Arendt, ela participou do Tribunal de Nuremberg, ela presenciou, então, as condenações, né, os processos judiciais dos crimes de guerra cometidos pelos nazistas alemães, e depois disso ela escreveu essa obra maravilhosa que vai trabalhar a questão da banalização do mal. Então, o mal pode se tornar banal, e me parece que nós estamos vivendo um momento onde o mal se tornou algo banal mesmo, assim, quase um alimento para o cérebro diário. E isso pode afetar, pode mudar bastante a maneira como nós somos afetados em relação à justiça, em relação ao sofrimento e até em relação à alegria, tá? Outra coisa que pode influenciar muito é a questão da autoconsciência. Uma pessoa que tem uma baixa autoconsciência, ou seja, uma baixa consciência de si mesmo, dos seus processos, do seu histórico de vida, dos seus atos, e durante o estresse a gente geralmente tem uma baixa autoconsciência, né? A gente age de forma muito vigorosa as coisas, mas a gente não está sabendo muito bem porque que a gente está agindo assim.
Depois a gente se pergunta, nossa, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu agi daquela maneira com relação àquela situação, àquela pessoa? Porque nós estamos com baixo nível de autoconsciência. E quando nós temos baixos níveis de autoconsciência, nós somos pouco afetados com relação à dor do outro. Somos pouco afetados, inclusive, com relação à alegria do outro. A gente às vezes não compreende por que que o outro está alegre. Mas se a nossa autoconsciência ela está alta, se nós percebemos os nossos movimentos, os nossos comportamentos, né? Orar e vigiar, não é essa a regra? Eu acho que essa regra ela traduz bem, não é? A questão da autoconsciência alta. Então, é estar realmente vigiando os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, os nossos atos, as nossas intencionalidades diante de uma situação, diante de uma decisão. E quanto mais alta a nossa autoconsciência, mais nós responderemos de maneira positiva à alegria do outro. A gente consegue ser feliz vendo o outro feliz. A tristeza do outro, a gente pode se compadecer e agir com compaixão em relação à tristeza do outro ou à dor do outro. E tem os experimentos dessa pesquisadora, a Noam Eisenberg, é muito legal os experimentos dela, tá? Ela colocou pessoas num tomógrafo, e aí, né, nesse tomógrafo, lá, um joystick desses, um controle desses de videogame, e aí tinha um jogo de vôlei. E aí tinham 3 pessoas, uma passando a bola para a outra, assim, sabe? Só que um era o avatar da pessoa que estava dentro do tomógrafo, e os outros 2 eram avatares controlados por um computador, não eram pessoas reais. Só a pessoa que estava no tomógrafo que tinha lá no jogo um avatar real, um personagem real. E esse programa de computador, dos 2 jogadores, que eram o computador, ele estava programado para chegar no momento de passar a bola só um para o outro, e não mais passar a bola para o avatar pessoa real. E essa áreazinha aqui, ó, a estria ventral, o striatum, ela começa a ficar muito ativa. Essa é a área que diz assim, poxa, não estou vendo que eu estou aqui? Vocês não vão dar bola para mim? Então é conexão, é a área responsável pela conexão, tá? Por a gente se sentir conectado aos outros. E é muito legal porque essa áreazinha, ela está imediatamente do lado aqui, nessa bolinha, do núcleo accumbens. Essa área do núcleo accumbens, que é a área do prazer. Então, quanto mais conectados nós conseguimos estar com os outros, mais prazer geralmente nós também sentimos. Quanto menos conectados, mais tristeza, menor sentimento de justiça, menor sentimento de segurança nós teremos, tá bom? Tem até um acrônimo, o SCARF, né, que é aquela coisinha, como uma manta que a gente coloca em volta do pescoço para se proteger do frio, não é? Então, que é status, autonomia, segurança, autonomia, conexões e justiça. Esses são fatores importantíssimos para que a gente consiga executar a nossa empatia e compaixão com plenitude. Olha como não é? A gente precisa se esforçar bastante para criar um mundo cercado dessas qualidades. E agora eu quero discutir sobre um outro ponto, que são as distorções cognitivas. Primeiro que o nosso self, o nosso eu, ele não é neutro ou imparcial. A gente tem um monte de coisas que a gente aprendeu desde pequeno, memórias que a gente tem, a maneira como as pessoas à nossa volta respondiam aos eventos, ou de agressão, ou de tranquilidade, de alegria, de tristeza. Então, tudo isso influencia a maneira como nós observamos e interpretamos o mundo. Mas, geralmente, nós apresentamos uma visão muito positiva a respeito de nós mesmos. A maior parte das pessoas superestima suas habilidades e talentos, tá? Suas capacidades de atingir metas. Inclusive, tem essa pesquisadora, a Schachter, né? Que argumenta que as nossas lembranças autobiográficas sofrem do que a gente denomina distorções egocêntricas. O que são as distorções egocêntricas? Um conjunto de manobras que cercam a percepção de si mesmo de uma aura positiva.
Eu me criei, assim, num Brasil, não é? Assim, em 74, tinha a questão do falso milagre econômico daquele momento, tinha um conjunto de propaganda, e eu me criei num Brasil onde o Brasil era um país de pessoas alegres. Hoje a gente sabe que tem várias pesquisas que mostram que não é bem assim a coisa, né? Que nós éramos extremamente cooperativos uns com os outros. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, até porque nós temos um baixíssimo nível de autoconhecimento, nós temos um baixíssimo nível instrucional e educacional ao longo dos 500 e poucos anos de vida, de existência, e que isso não me parece muito condizente com essa visão maravilhosa de Brasil, de pessoas todas empáticas, cooperativas e alegres. Tá? Então, essa é a primeira distorção do self, do eu, mas também uma distorção coletiva, que eu quero discutir sobre isso. Taylor, então, reúne pesquisa nesse livro, né, Positive Illusions, ilusões positivas, não é? O eu, o self, distorce as experiências de vida de modo egocêntrico, exagerando a percepção consciente do nosso próprio valor. As pessoas tendem a notar traços positivos de personalidade em si mesmas e destacam traços indesejáveis dos outros. Olha, como se fosse uma compensação essa ilusão. Então, além da gente achar, isso é uma média, tá, pessoal? Isso é uma média. A maior, digamos assim, quando em ciência a gente nunca existem verdades absolutas. Tá? As verdades, elas inclusive podem e devem ser o tempo todo questionadas e contestadas na medida dos métodos que são utilizados. Então, é sempre uma média, um padrão de que as pessoas se comportem dessa maneira, tá bom? Então, existe um padrão a notar traços muito maravilhosos em nós mesmos e destacar traços indesejáveis nos outros. Tá? Então, os êxitos são assumidos pela gente e os insucessos são atribuídos aos outros. E a visão que temos de nós mesmos repleta de auto-engano. Nos percebemos sempre mais altruístas e colaborativos do que realmente somos. Então, isso é uma questão muito importante para aumentar o nível de criticidade, ou seja, de nós sermos cada vez mais críticos no que tange a nosso altruísmo, a nossa cooperação, a capacidade que nós temos de compaixão em relação aos outros. Vamos pensar um pouquinho agora da compaixão, vamos aprofundar um pouquinho agora a questão da compaixão, do ponto de vista biológico, tá? Quando a dor ou o sofrimento é testemunhado involuntariamente, né? Porque a gente não quer voluntariamente, às vezes a gente faz isso, né? A gente procura filmes extremamente trágicos, de guerras, de mortes, parece que a televisão nos bombardeia, e realmente nos bombardeia porque as coisas negativas, elas ficam mais fortes no nosso cérebro, a gente guarda mais vividamente do que as coisas alegres. As coisas alegres não têm perigo para a nossa vida, elas podem passar e nós não prestarmos muita atenção. Mas as coisas tristes, elas ficam marcadas muito fortemente no nosso cérebro, porque geralmente elas representam ameaças às nossas vidas. Tá? Então, a testemunha, a pessoa que está testemunhando aquele sofrimento, experimenta o sofrimento da outra pessoa, como se fosse a outra pessoa. Então, ela age para diminuir o sofrimento da outra pessoa e, dessa forma, diminuir o seu próprio sofrimento, tendo como base a empatia. Percebam que talvez a compaixão, isso não desmerece de maneira nenhuma a compaixão, ou não há nenhum desmerecimento, mas na maior parte das vezes nós temos compaixão, ou seja, nós temos o desejo de apaziguar, diminuir o sofrimento da outra pessoa, para que diminua o próprio sofrimento que o sofrimento da outra pessoa causa em nós. Desculpe, não tem nada de altruísmo isso. É quase que egoísta, não é mesmo? Tá? Tem uma frase de senso comum que diz o que os olhos não veem, o coração não sente, não é isso? Essa frase, esse senso comum, é o que nós estamos discutindo aqui. Tá? Isso não significa que não tenham pessoas que possam ter compaixão para além dessa diminuição do próprio sofrimento, tá bom? Não é isso que eu quero dizer.
mas que na maior parte das vezes nós temos compaixão enquanto um sentimento extremamente nobre, e que isso acaba diminuindo o nosso sofrimento quando a gente auxilia o outro, isso é o biológico básico para as nossas vidas. E que bom que é assim, porque isso gera coesão entre as pessoas, união entre as pessoas. O Darwin, ele se questionava muito porque ele acreditava que era muito fácil de ter compaixão com alguém que é próximo, com alguém que mora na tua comunidade, com alguém que é da tua família, mas que talvez seja muito difícil de ter compaixão por alguém que é diferente de ti, compaixão com alguém que é um estrangeiro, por exemplo, com alguém que mora lá do outro lado do mundo, não é? Mas isso, com esse mundo cada vez mais globalizado, com esse mundo cada vez mais conectado pela web que nós temos, parece que está até meio contrário isso. A gente estava chorando quando tinha 5 mil mortes lá na Itália, e agora tem 40 e tantas mil mortes já aqui no Brasil, e a gente age como se o mundo estivesse todo aí normal, né? Tá tudo certo, gente. Vai morrer uns 500 mil, milhão, mas não tem problema, entende? Então, há uma banalização da morte, do sofrimento, que talvez possa ter uma afetação neutra ou uma afetação muito pequena quando ela começa a se tornar cotidiana. Então, às vezes, até o noticiário, tantas mil mortes, batemos os recordes de infectados e mortes pela Covid. Todo dia martelando isso, não estou dizendo que não tenha que ter transparência nas informações. Aliás, eu sou favorável a total transparência das informações. Mas a maneira como nós oferecemos essas informações, a maneira como nós contrastamos essas informações com questões políticas, ideológicas ou ainda mercadológicas, minha empresa vai falir porque vai fechar, porque tem bandeira vermelha, porque agora é lockdown. Essa mistura de informações e esse bombardeamento gera uma afetação muito negativa de compaixão no que tange a pandemia que nós estamos vivendo. Olha que interessante, é quase que um contrassenso o que nós estamos vivendo. Tá? Então é adaptativa, a compaixão é adaptativa. Quando eu falo adaptativo, é que aumenta a chance de sobrevivência e de perpetuação daquelas pessoas que partilham daquela emoção, daquele sentimento. Tem um valor biológico de sobrevivência, tá? Daquele grupo ou daquelas pessoas que partilham desse sentimento. A humanidade, agora eu gostaria de estender um pouquinho mais a questão da compaixão, tá? Que é uma ideia compartilhada, inclusive, por Darwin e Kardec também. A humanidade para com os animais parece ser uma das conquistas mais recentes. Essa virtude é uma das mais nobres das quais o homem é dotado. Parece surgir acidentalmente a partir das nossas compreensões, tornando-se mais suave e amplamente difundida, até que elas se estendam a todos os seres sencientes. Sencientes é um termo muito legal, porque é compartilhado pelo budismo, é compartilhado pela biologia evolutiva e é compartilhado pelo espiritismo kardecista. Então, na verdade, quanto mais nós treinarmos a empatia e principalmente a compaixão, mais ela se tornará extensível para além do nosso grupo familiar, para além da nossa comunidade, para além do estado em que nós habitamos, do país, né? Para além da própria questão da humanidade. A nossa humanidade, ela precisa ter uma compaixão com algo que vai além de nós mesmos enquanto espécie. E quanto mais compaixão nós tivermos pelos organismos vivos, pela vida como um todo, o futuro evolutivo, não é, desse planeta é que nós nos tornemos mais empáticos e que tenhamos mais compaixão para com o planeta, não é? Eu, como biólogo, eu consigo enxergar
o planeta como uma entidade viva, pulsante, como uma célula, como uma bactéria, ou como um macaco, como um ser humano, como o nosso animal de estimação. Então, talvez a maneira como eu fui educado na minha ciência, biologia, me permite enxergar o planeta como algo que precisa de compaixão. Não é? Recentemente, aí, com essa pandemia, nós tivemos a oportunidade de presenciar a vida retomando alguns espaços que, em decorrência da diminuição da poluição, pelo isolamento social, pela diminuição da atividade de algumas fábricas, e a vida parece que se renovou em alguns lugares. Outra questão importante é que me parece que muitas pessoas, conversando com amigos, vendo o comportamento das pessoas pela internet, nós nos tornamos menos consumistas, exceto o papel higiênico. Né? Tem que comprar um monte de papel higiênico. Papel higiênico é fácil de explicar, é que o papel higiênico, eles são muito volumosos. Então, quando tem essa coisa de fazer algum tipo de guardar, acumular algum tipo de recurso, o papel higiênico é uma das primeiras coisas que as pessoas enchem os carrinhos com papel higiênico, porque como eles são volumosos, na prateleira logo eles deixam um vão bem grande, um espaço bem grande. E aí as outras pessoas que vêm depois disso, olha, vai faltar papel higiênico, tá? Eu tô falando isso de brincadeira, mas de alguma maneira, assim, ilustra essas questões que nós estamos discutindo aqui, de empatia e da compaixão. Nesse caso do papel higiênico, é absurdo a maneira como, quase inocente, não é mesmo? Quase assim, tola, eu diria tola, os nossos padrões de consumo são. Eu desejo coisas, eu chamo isso, na verdade não sou eu, é o Pierre Bourdieu, sociólogo, que inspirou desenhos animados como Simpsons, inclusive, dos idiotas consumistas. Não é? A gente consome coisas que a gente não sabe nem usar. Tem pessoas que compram um carro super sofisticado, e aí compram um smartphone super sofisticado, o smartphone se comunica de N maneiras com o carro, mas a pessoa não sabe usar aquilo. Quer dizer, ela não comprou algo que ela pode consumir. O que ela comprou é um status de consumo. E eu nem preciso, acho, entrar nos detalhes do quanto isso é pernicioso para o planeta, do ponto de vista do esgotamento dos recursos naturais. Então é muito perigoso o mundo consumista como nós temos, essa ditadura do consumo, não é? Porque também nos promove uma afetação negativa no que tange a empatia e a compaixão. Certo, parabéns. E aí vamos tentar pensar agora, então, a empatia, solidariedade e a generosidade. E aí tem o Bom Samaritano seminarista, na década de 60, teve um experimento muito legal, onde haviam, era um simulado, era uma brincadeira, né, um experimento onde as pessoas não sabiam exatamente o que ia acontecer com elas, mas era um conjunto de seminaristas que foram orientados para apresentar uma palestra, um seminário sobre a parábola do Bom Samaritano, a parábola bíblica do Bom Samaritano. Então eles leram a parábola, tiveram que estudar e formular uma maneira de apresentar a parábola, não é, nesse seminário. E aí um grupo de seminaristas foi instruído, logo depois de terminar a apresentação, foram instruídos de que o seminário já estava começando e que eles estavam atrasados, e que eles tinham que sair imediatamente e chegar imediatamente no lugar onde seria feito o seminário. E um outro grupo de seminaristas, que também ia apresentar sobre o Bom Samaritano, eles não foram apressados, eles foram, vocês têm tempo, provavelmente vocês vão chegar lá a tal hora, ainda vão ter que esperar uns minutinhos. No hall de entrada, do lugar onde seria o suposto seminário fictício, os seminaristas apressados, apenas 60%, né? Então lá tinha um ator, nesse hall de entrada, tinha um ator, desculpa,
tinha um ator, e esse ator ele estava simulando tendo uma dor muito crônica no coração, como se fosse um ataque cardíaco, enfim, não é? E ele simulando ali uma dor, era um ator simulando. 60% dos seminaristas aprestados não prestaram assistência. E apenas 10% se dignaram a prestar assistência a essa pessoa que supostamente estava tendo um problema cardíaco grave. Ele é neurocientista. Já dos seminaristas não apressados, 63% prestaram assistência. Olha que interessante isso. Então, essa frase aqui do cara que fez a pesquisa, não é? Do pesquisador, do psicólogo, a única coisa que afeta a compaixão humana é o nível de pressa em nossas vidas. E a nossa vida, nesses momentos, ela anda tão atribulada que o nível de compaixão há de se presumir que seja muito baixo. Muito baixo. Então, quanto mais apressadas forem as nossas vidas, quanto mais atropelados forem os nossos compromissos, não é? Quanto mais sobrecarregados até de desejos e de consumos, menor vai ser a nossa compaixão, porque mais pressa nós teremos nas nossas vidas. Esse experimento é muito legal, muito bonito para mostrar. Outra coisa que a gente percebe é que mesmo assim, não é? Nós tivemos 10% das pessoas que estavam apressadas, mesmo assim 10% prestaram assistência àquela pessoa que supostamente estava tendo algum problema de saúde. E aí, com relação ainda à bondade, como nossos cérebros são preparados para prestar muita atenção no perigo, na ameaça, se uma meia dúzia gritar ameaçadoramente, essa meia dúzia vai fazer muito mais barulho do que toda a multidão de pessoas boas. Então a gente tem que tomar muito cuidado também para não ter auto-engano em relação à maldade, acreditando que a maldade ela é em maior número, o que poderia dar uma ideia bem errada sobre a possibilidade de empatia e compaixão. Na verdade, a maldade, ela grita mais. E quando eu digo ela grita mais dentro da nossa mente. As pessoas, talvez, que tenham um maior nível de perversidade, elas são mais ruidosas, não é? Elas falam mais brabo, mais grosso, e, portanto, elas acabam sendo mais ouvidas. Mas não significa que elas sejam em maior número. E quando a gente presta atenção nesse número aqui, né, dos seminaristas não apressados, 63% prestaram assistência àquela pessoa. Olha que interessante. É o maior número. E talvez o maior número de pessoas que exercitem a compaixão. Eu quero chegar a algumas conclusões. Primeiro que a ideia, as ilusões, que a gente tem ilusões positivas, não é? De que nós somos muito bons no que fazemos, os outros nem tanto. É uma média que a gente viu. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode achar que o nosso grupo também é o melhor. Não, nós é que somos bons. Vejam aqueles outros lá como eles são ruins. Vejam aquele povo lá como eles ssão grosseiros. Vejam aquelas pessoas que são diferentes de nós. Então, tá vendo? Esse auto-engano sobre essa ilusão positiva que nós temos sobre nós mesmos e o desmerecimento que muitas vezes nós geramos para os outros, ele também acontece com os grupos. Você é do meu grupo, então você é legal. Não, porque eu sou legal, você é do meu grupo, então nós somos legais. E às vezes não é bem assim. Tá? E eu digo isso particularmente porque isso gera esses auto-enganos, essas ilusões positivas, geram fanatismos de muitos tipos. Fanatismos e fundamentalismos ultranacionalistas, por exemplo. Não é? Eu aqui do Brasil, eu sou brasileiro,
é o melhor. O brasileiro não se entrega nunca. O outro perigo também é perigoso, né? A outra questão também é perigosa. A síndrome de vira-lata, que a gente chama aqui do Brasil, né? Brasileiro é tudo ruim. Então, olha, é muito perigoso essa coisa, porque a gente cria uma ideia coletiva disso. Tá? E também os fundamentalismos e fanatismos religiosos. Você é da minha religião, você está certo, você segue o Deus certo. Os outros, eu sigo o Deus certo. Os outros seguem deuses errados, seguem religiões erradas. Primeiro que Deus não tem errado, né? Não tem erro com Deus, tá bom? Qualquer coisa que seja pensada em nome de Deus deve ser bom. Senão não é Deus. É qualquer outra coisa menos Deus. Deus é bom por definição. Tá? Então, essa é a primeira conclusão importante que eu gostaria de chegar aqui com vocês. A segunda é sobre se a compaixão pode e deve ser ensinada. Sim, a compaixão, ela deve ser ensinada. A compaixão, ela deve, a empatia, a compaixão, ela deve ser treinada e exercitada todos os dias, nos nossos lares, nas escolas, em todos os ambientes que se fizerem necessários ou possíveis. Tá? Tem treinos para enfermeiros, né? Existem treinamentos para os enfermeiros serem menos, digamos assim, responsíveis, responderem menos à dor do outro, porque imagina, o tempo todo você está vendo pessoas sentirem muita dor, pessoas morrendo, não é? Pessoas em grande sofrimento, os parentes dessas pessoas, então há um certo treino ali para essas pessoas, enfermeiros e médicos, profissionais da saúde, eles, opa, não posso responder tanto a isso, por isso que psicólogos, psicoterapeutas, em geral, precisam também fazer análise com outra pessoa. Outra questão importante é o autoconhecimento. É necessário nós trabalharmos por meio da educação, por meio do que a gente faz aqui na Casa do Rio, né? A gente faz por meio da religião, do espiritismo, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, não era o que estava escrito no oráculo de Delfos? Então, o autoconhecimento é a principal ferramenta para diminuir o egoísmo e essas distorções do ego, né? Essas distorções dos nossos eus. E a ampliação de nossas capacidades empáticas para todos os seres vivos e para com o próprio planeta. Nós precisamos ampliar esse sentimento, então treinar a compaixão entre nós e ampliar essa compaixão para os nossos animais domésticos, primeiro, os nossos pets, para as pessoas de outros lugares mais distantes, e chegar até um ecossistema inteiro, ter empatia com o rio, com o local, uma paisagem, viver isso, não é? Não achar normal, não banalizarmos o mal. E me parece que esse é um caminho, assim, bem elevado do ponto de vista espiritual, no que tange a empatia e compaixão. Então, a empatia e a compaixão eu vejo como os caminhos inexoráveis, os caminhos inequívocos para alcançarmos o próximo estágio de evolução nesse planeta. E eu peço à espiritualidade amiga, então, para que todos nós possamos ampliar as nossas capacidades de empatia e compaixão. André, querido, tudo com você e com os amigos aí. Rodrigo, muito obrigado. Foi maravilhosa tua apresentação, reflexão, muitos aspectos para serem pensados, conceitos e questões para serem refletidas, né? E de grande contribuição para todos nós, em especial nesse momento, né? Eu quero agradecer em nome a todo o grupo da Casa do Rio pela tua atenção, tua disponibilidade, teu carinho, né? Tua dedicação aí para estar junto com a gente, né?
e poder contar com você para as próximas, né? Com certeza. Essa sequência, né? Nosso ciclo de palestras, tá? E expressar nossa gratidão em nome de todos os nossos trabalhadores e todos os que estão presentes junto com a gente, assistindo aí. Agradecer a eles também pela participação de todo mundo, tá? E desejar uma ótima semana, um ótimo mês aí, tá? E segunda que vem estamos juntos novamente. Gratidão, uma boa noite a todos vocês. Rodrigo, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Tá? Correr bem com a gravação. Em seguida, em alguns 2 dias, 3 dias, a gente disponibiliza nosso canal. Isso. Avisa daí, passa o link pro pessoal. Tá bom? Eu acho que é legal porque lá na gravação também tem espaço para os comentários, né, André? Tem. E aí, se alguém quiser depois conversar alguma coisa lá, eu me disponibilizo também a talvez responder alguma coisa na medida do meu trabalho. Mas se vai ficar disponível, tem os comentários, a gente pode depois, quem sabe, é difícil aqui nesse momento, né? Porque o tempinho também é curto, mas lá dá para continuar a ideia, se alguém quiser fazer alguma crítica. Professor Rodrigo, eu gostaria que tivesse uma ideia mais sobre isso. Que isso é um feedback positivo para mim também, tá? Com certeza. Muito obrigado, Rodrigo, a todos então, vocês. Se quiser, pode nos passar, pode passar para o Paulo, né, para a Fátima, tem teu contato aí, o teu contato direto, teu site também, que a gente pode incluir lá na descrição do vídeo, né? Sim. O pessoal pode entrar em contato direto também contigo aí. O meu blog tá bem legal, tem os textos, eu não faço autoajuda, não é? Não gosto de pensar dessa maneira, mas tem os textos ali que ajudam bastante, assim, a alimentação, sabe? Agora as pessoas estão sofrendo muito de estresse com o confinamento, tem coisas bem simples que a gente pode fazer, joguinhos, sabe? Jogos, esses que estão mofando na prateleira dos filhos, usar mais esse tipo de recurso. Então tem umas ideias bem boas no blog, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar para além da fala. Aqui mesmo, que a gente tem 2 pequenas aí, a gente está desenterrando tudo. Sim. Tá ótimo, meu amigo. Tchau. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço a todo mundo. Obrigado a participação sua e de todo mundo aí. Boa noite a todos. Boa noite.